Olá, saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina Técnicas de Terapias Meditativas Mindfulness 1. Hoje será a parte 2 da aula 3, que o tema da nossa aula de hoje é a mente na perspectiva quântica. Eu sou Renata Ferreira e nós vamos entender um pouquinho hoje, né? A ideia dessa aula é apresentar a mente na perspectiva quântica, né? E as implicações dessa perspectiva, né? Lembrando que nós já vimos os aspectos da mente, né? Na perspectiva da ciência moderna, das tradições orientais, na visão holística, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mente na perspectiva quântica, né? E falar também das implicações que essa perspectiva ela nos traz. E aí, para começar, né, tratando sobre a mente e o prisma, né, essa nova visão, é a visão quântica, né, da mente, da consciência, é importante falar também que o ponto de vista quântico, ele afirma, né, e reforça mais uma vez aquela ideia e a tese, né, de que o dualismo mente-corpo, né, ou mente-natureza, homem-natureza, ele não se sustenta, né? Então, a perspectiva de que a mente e a consciência, ela tem uma importância maior, né, e ativa, a mente é ativa nesse processo da ciência, do conhecer e da interação com o mundo. Então, partindo desse pressuposto, essa relação dualista, ela se desfaz. Na verdade, ela não se sustenta porque ela não consegue abarcar, na realidade, todas as questões, ela não dá conta de todos os problemas, né? Ela não consegue resolver todos os problemas, né? A ciência dominante e a filosofia ocidental consideram a consciência ou a mente como algo computacional, epifenomênico e ilusório, né? Como a gente via falando, né? Na aula anterior nós falamos que a mente ela era, vamos dizer, investigada através de processos computacionais, né? Onde a subjetividade ela não era levada em consideração, e isso é algo que a ciência ocidental, né, e a filosofia ocidental, eles defendiam, né, só que essa tese ela vem caindo, né, por terra para dar espaço a essa nova visão holística, quântica, né, que também faz um paralelo com as tradições orientais, né, nessa perspectiva da mente, do corpo, do homem e da natureza, como eu falei agora há pouco. A filosofia oriental e a física quântica consideram a mente como uma característica intrínseca do universo, com papel ativo, né? Então, essa nova perspectiva, tanto da visão da física quântica, como das tradições orientais, que colocam a mente num ponto central, né? Que trazem para a mente algo que ela não ganhava ou que ela não tinha importância, né, com as tradições ocidentais e com a ciência ocidental, né, com a perspectiva cartesiana de pensar. A relação entre a física quântica e as funções cerebrais, né, com esse avanço da ciência moderna, né, com essa nova perspectiva que a física quântica nos traz, né, da relação entre observador, né, e objeto e observado, vamos dizer assim, mudou um pouco esse padrão, né, essa forma de se pensar na ciência. E aí a física quântica e as funções cerebrais elas têm se tornado temas de discussões tanto científicas como filosóficas, psicológicas e existenciais, exatamente porque vai trazer para a discussão algo que a ciência até então, né, não dava conta.
E aí ela postula, né, que os modelos da realidade material são reflexos de modelos mentais. Então, por isso, o chamar para essa discussão, né, a mente e a consciência, porque a mente e a consciência ela tem um caráter ativo sobre a realidade. Então, a realidade, na verdade, é um reflexo dos nossos modelos mentais, né? E a gente vai falar mais um pouquinho com relação a essa questão da construção da realidade, né? A gente fala muito, construa a sua realidade, né? O poder da mente, né? Temas que a gente fala muito hoje, e entender que a mente ela tem esse ponto central, né? Então, os modelos da realidade material são reflexos dos modelos mentais, que são elaborados por meio da capacidade essencial da mente de reconhecer ordem no universo. Então, a mente ela consegue reconhecer essa capacidade, né, de ordem do universo. E aí, falar um pouquinho para vocês dessa relação, né, dessa inter-relação entre consciência, mente e universo, que a abordagem Bootstrap traz para nós, né? E aí eu vou ler um trechinho dessa obra do Roberto Crema, que fala, né, que define, vamos dizer assim, a abordagem Bootstrap. Essa filosofia abandona a ideia de constituintes fundamentais da matéria. E aí eu estou lendo página 56 dessa obra. Essa filosofia abandona a ideia de constituintes fundamentais da matéria, não aceitando nenhuma constante, lei ou equação fundamental, já posta, né? O universo é descrito como uma teia dinâmica de eventos interrelacionados, cuja estrutura é determinada pela coerência total de todas as suas interrelações. Nessa concepção, de acordo com Capra, todas as propriedades das partículas e suas interações derivam fundamentalmente do requisito de autocoerência, implicando a noção de ordem no estado de interligação dos processos subatômicos. Então, tudo está interligado. Nesse contexto, cada partícula representa um padrão interligado de energia num dinâmico e contínuo processo, consistindo, em certo sentido, em todas as outras partículas. Levando em conta o fato de que o método de observação determina as propriedades das partículas observadas, essa abordagem sugere que as estruturas básicas do mundo material são determinadas, em última instância, pelo modo como observamos este mundo, e que os modelos da matéria são reflexos de modelos da mente. Então, há uma interligação, né, a nível mais fundamental, né, nos processos atômicos, né, em que o observador ele muda ou ele altera o estado da matéria, né? Então, é uma interligação e é uma interligação, né, em que a mente ela tem uma importância fundamental, pois ela determina os modelos da matéria, né? Então, partindo desse pressuposto, né, como diz DiBiase, é impossível falar da natureza sem falar de nós mesmos, porque fazemos parte dessa rede, né, desse intrínseca, né, com o cosmos, com tudo que há a nível atômico e subatômico. E aí,
falar do Heisenberg, né, que tem uma importante função também, né, nessa teoria, nas teorias quânticas, né, e aí ele estabelece, né, ele vem falar também da relação entre as ideias filosóficas das tradições orientais, ele vem fazer esse diálogo, né, e o substrato filosófico da teoria quântica. E segundo ele, aí citando Francisco de Biase, né, o homem holístico, na página 24, ele diz: a consciência desempenha um papel fundamental nos experimentos atômicos, determinando as propriedades do fenômeno durante o processo de observação. Então, o observador, ele determina as propriedades do objeto observado, né? Então, o observador é peça importante, tanto para ocasionar as propriedades do fenômeno atômico, como para observá-lo. Então, coloca o observador, coloca a mente e o observador nesse papel fundamental, né, de determinação de propriedades. Se você faz uma pergunta a uma determinada partícula, em forma de onda, ela vai responder como onda, né? Então, a gente tem essa observação, né, do elétron, né? Onda ou partícula, dependendo de como você observa, a propriedade desse elétron, ele também é alterada, né? Então, o elétron não possui propriedades objetivas independentes da minha mente. Então, a minha mente que determina, né, a propriedade X ou Y desse elétron. Né? E aí a gente vai falar também dessa questão, por exemplo, da construção da realidade, né? Uma vez que é a minha mente, né, que é a mente que determina a propriedade desse elétron, né? Então, nós estamos o tempo todo nessa construção ou nessa determinação dessas propriedades. Então, há uma conexão, né, entre o pensamento e a realidade, como a gente estava falando agora, né, em que o universo físico não existe sem os nossos pensamentos, e aí a questão da construção da realidade, né? Eu vou ler aqui para vocês o Roberto de Biase, ou Francisco de Biase, perdão, O Homem Holístico, a Unidade Mente e Natureza, página 25. O importante a ser considerado no modelo quântico é a compreensão de que o pensamento pode modificar a intensidade da função de onda quântica, que é capaz de viajar mais rápido que a luz. Então, o pensamento, ele modifica, né, as propriedades numa velocidade absurda, né? Quando ocorre um salto quântico, também denominado colapso da função de onda, um objeto desaparece de sua posição original, sem percorrer o espaço, reaparecendo instantaneamente em outra posição. A consciência realiza também neste momento um salto quântico. Então, à medida que o objeto desaparece para realizar um salto quântico e aparecer em outro espaço, a mente, ela já faz esse movimento. Na verdade, é a mente que faz esse movimento e o objeto realiza esse salto, né? Pois tornamos-nos conscientes da nova posição do objeto no instante mesmo em que ocorre o salto. Então, não primeiro ocorre o salto para que depois eu observe. Na verdade, no momento em que o salto ocorre, a observação também se dá, instantaneamente, né? Que é o que a gente chama de salto quântico. Né? E aí, continuando, eu trago essa citação para vocês sobre a questão da iluminação, como é que é esse insight, né? Como é que isso é explicado, né? Então, de Biase, na página 25, diz assim: quando intuímos ou conhecemos algo, subitamente no insight ou num processo de iluminação mística, realizamos um salto quântico da consciência, mudando a própria estrutura do universo. A conexão entre o pensamento e realidade é estruturada de tal forma que o universo físico não existe sem os nossos pensamentos. Então, reforçando essa questão de que é a consciência que determina a estrutura do universo, de que é a consciência que constrói a nossa realidade. E aí eu falo um pouquinho mais, né, dessa relação entre
esse estado de contínua interligação entre universo e consciência. E aí eu cito mais uma vez o DiBiase para vocês na página 26, que ele diz assim: o universo é concebido como um contínuo de universos individuais que configuram todas as realidades possíveis, a quais estão constantemente gerando e afetando todas as outras realidades além do tempo comum. Então, o universo é um contínuo de universos individuais, né, que configuram as realidades possíveis. Então, cada universo individual pode gerar, né, configurar realidades possíveis, afetando todas as outras realidades além do tempo comum. Então, há uma relação de conexão e de afetação, vamos dizer assim, né, das realidades individuais com o universo. Então, uma rede muito intrínseca, imbricada da mente, das mentes, da consciência com o universo. E aí, falando um pouquinho, né, do David Bohm, sobre a teoria da ordem explícita e da ordem implícita, né? E ele faz essa definição, né, em que a ordem explícita afirma que a realidade é aquela expressada na matéria. Então, ele fala que existem duas ordens, né, vamos dizer assim, no universo. Uma é aquela que é expressada na matéria e a outra que vai estabelecer uma relação ou uma interdependência entre a consciência e a matéria. E essa interdependência não se dá de maneira causal, né? Manifesta uma realidade implícita, oculta, que difere tanto da matéria quanto da consciência. Então, nessa relação da ordem implícita, né, o que se manifesta não é nem aquilo que era, né, o que estava na matéria, nem na consciência, é algo outro, né? Então, há uma interdependência entre a consciência e a matéria, que gera uma realidade que nem é matéria nem é consciência, é algo diferente disso. Então, matéria, né, e consciência são aspectos diferentes da mesma realidade. Elas são interdependentes, elas trabalham no sentido de construir essa realidade energética universal, né? E o cérebro representa a conexão com todo o universo através da dimensão quântica não local, né? Que aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da dimensão quântica não local, né? Eu não preciso estar no local para afetar os fenômenos, né? Ou o que acontece. E aí a gente vai estabelecer uma relação com, por exemplo, as práticas mais na frente. Então, citando mais uma vez DiBiase na página 33, trago para vocês o seguinte: cérebro e universo são partes de um mesmo sistema informacional, holograficamente interconectados por uma dinâmica quântica informacional instantânea não local. Os padrões quânticos do cérebro humano são parte ativa da rede auto-organizadora universal. Então, veja a importância do cérebro humano, né, nessa questão da organização e dessa rede auto-organizadora do universo, né? Então, o cérebro e o universo, eles fazem parte de um mesmo sistema interconectado, né, e que tem uma parte ativa nessa auto-organização universal. E aí, falando para vocês, né, sobre essas implicações, né, como a mente e a perspectiva quântica, elas podem dialogar, e eu vou trazer um exemplo para as práticas integrativas e complementares, né, que só reforçando aquela ideia que a gente falou agora há pouco, né, dessa dualidade da partícula e da onda, né, que a mente e o pensamento influencia e atrai, né, ele cria, não sei se... posso falar atrair no sentido de criar aquilo que pensamos, né, então a responsabilidade pelo que nós atraímos, a responsabilidade pelo que nós pensamos, porque a mente ela influencia a todo instante, né? E aí trazer um exemplo, né, dessa questão da relação do princípio da não localidade com as práticas integrativas e complementares, por exemplo, né? Quando quem é reikiano e nível 2 sabe que o terapeuta reikiano ele pode enviar reiki ultrapassando as barreiras do tempo e do espaço, né? Então,
Pensar nessa prática integrativa do reiki é pensar nesse princípio de não localidade. Eu posso estar aqui em João Pessoa e enviar reiki para uma pessoa em Brasília, por exemplo. Enviar reiki para uma pessoa em outro país, né? Então, eu não preciso estar no mesmo local que essa pessoa para enviar a energia do reiki para ela. Então, eu utilizo esse princípio de não localidade, né, para alterar um estado, né, de mandar uma energia ou alterar uma composição de um elétron, ou vamos dizer assim, né, pensando na física quântica, né, mudar as propriedades de um elétron ou mudar o estado de adoecimento e de saúde dessa pessoa com o envio do reiki, por exemplo, né? Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando o princípio de não localidade, por exemplo, né? E aí, trazendo também a questão, né, da teoria da física quântica para as práticas integrativas, o exemplo da meditação, né? E aí, DiBiase nos diz o seguinte: a meditação seria o modo de alcançarmos o estado de pura consciência, livre de toda atenção e de todo estímulo exterior. Este estado de consciência pura seria o campo unificado, ou campo quântico não primordial. Então, estaríamos num estado de pura consciência. Nesse estado de pura consciência, alcançamos esse campo quântico primordial. E aí a nossa capacidade de transformar a realidade, criar a realidade, se dá de maneira mais plena, né? E aí, partindo disso que nós falamos, né, que eu falei com vocês agora, né, dessas informações que foram trazidas, eu gostaria de propor algumas reflexões, né? Então, partindo das considerações feitas, reflita. O que você anda atraindo para a sua vida, né? Você anda, observe como andam seus pensamentos e a sua mente, né? Já viveu alguma situação em que você pensou que o que você pensou se concretizou, né? Você já participou, já teve essa oportunidade de presenciar, vamos dizer assim, né, a construção da sua realidade, aquilo que você pensou se concretizou. Você vem construindo a sua realidade, né? Você vem percebendo o poder da sua mente, né? Eu trago essas reflexões para vocês pensarem um pouco. E aí eu também venho trazendo dois links para vocês de vídeos. O primeiro chama-se A Mente Quântica e a Experiência da Realidade, né, que vai explorar essas relações, né, entre as funções cerebrais e a física quântica, né, para auxiliar um pouco mais a compreensão dessa aula. E um outro vídeo chamado Seu Pensamento Cria Sua Realidade, o porquê das coisas, que explica através da mecânica quântica como os pensamentos constroem nossa realidade. Então fica a sugestão para vocês, né, desse vídeo. E aí eu venho concluir nossa aula de hoje, né, para relembrar alguns pontos do que nós vimos hoje na nossa aula, né? Trazer a questão do ponto de vista quântico, né, desse rompimento, ainda nesse reforço, né, da desconstrução desse paradigma dualista, né, em que a mente faz parte, é um componente ativo e central, né, em que o observador ele muda as propriedades do objeto observado, vamos dizer assim, né? Pensando ainda nessa questão sujeito-objeto, mas numa perspectiva de que há uma interação, veja, há uma interação entre o sujeito e o objeto, né? Do sujeito com o objeto. Então, o sujeito, ou o observador, como queiram, ele tem como posso falar, uma importância ativa de como esse objeto ele se comporta, não é? Então, quando você vem trazer isso para o aspecto da relação do homem-natureza, vai muito além do que nós falamos, ou não do que nós falamos, mas do que se pensa superficialmente a relação entre homem e universo, homem e natureza. Nós estamos o tempo inteiro alterando e modificando o entorno,
né, em que vivemos, o meio em que vivemos, se nós pararmos para pensar nessa perspectiva, né? E aí as implicações dessa perspectiva, né, como isso pode ser visto nas práticas integrativas e complementares, como eu falei, né, quando você envia reiki, né, você rompe esse princípio de tempo e espaço, né, e você usa desse princípio de não localidade para enviar reiki para uma pessoa, dependendo de onde ela esteja, né, independente inclusive do tempo, né, relação passado, presente e futuro, né? O reikiano consegue trabalhar com isso e mandar reiki para eventos do passado, por exemplo, para eventos do futuro. Então, existe essa relação, né? Essa relação tempo e espaço para o reikiano, ela não existe, né? É uma coisa só. E com a prática da meditação, por exemplo, também, em que o praticante da meditação, né, aquele que realiza a meditação, ele entra no estado de consciência pura, não é? E aí a construção da realidade se dá de maneira mais plena. E aí na próxima aula, né, vamos ver um assunto bem interessante, que é a relação do estresse, né, nessa perspectiva, né, a função ou a atuação do estresse no cérebro e na mente. E aqui eu trago algumas referências bibliográficas. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.